Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que esteja. A gente hoje vai retomar nossa disciplina de geografia depois do nosso recesso, tá? E eu queria avisar uma coisa a vocês. Quem ainda não enviou a atividade avaliativa que passou antes do recesso, há 15 dias atrás, esteja me enviando, porque senão vocês vão ficar sem nota. E quem ainda não fez todas as atividades, está faltando atividade de sala, atividade de classe, me enviar lá pelo Google Classroom, vocês podem ir fazendo e me enviando, mesmo que seja atrasado. Se não fechar as atividades, elas estão lá abertas para vocês poderem fazer quem ainda não fez e me enviar, tá bom? Eu peço que vocês façam sempre, porque vai fazer parte da nota de cada um de vocês, tá certo? A gente hoje vai começar a falar sobre o assunto impactos ambientais. Impactos ambientais, o que vem a ser isso, né? Eu preciso que vocês peguem o livro de cada um, o livro didático, que é aquele laranjinho, Viver Valores, o nosso livro de geografia, e abra na página 200, tá bom? Tia vai aguardar. Vamos, página 200, quero que todo mundo abra, porque hoje a gente vai fazer a leitura juntos, tá certo? Cada um vai abrir seu textinho e vai lendo mais tia em casa, tá certo? Vamos começar. O equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos por causa do aumento da ocupação humana e pela distribuição desigual da riqueza. A influência humana em habitats que eram estáveis aumentou significativamente nos últimos anos, causando danos maiores à biodiversidade, que é a diversidade de espécies de vegetais e animais. Diversidade são os vários que existem, os diferentes, são muitas espécies de pássaros, de cobras, de onças não, mas de gatinhos selvagens, de répteis, de mamíferos, e são muitos tipos, e isso quando existe muito é porque tem uma diversidade grande. Também uma diversidade de plantas, de árvores, de arbustos, de gramas, de frutas. Então, tudo isso a gente vai encontrando no meio ambiente, e o Brasil tem muita diversidade, ou seja, tem muitos diferentes, tá certo? Biomas estão sendo explorados em diferentes escalas e velocidades. Extensas áreas de vegetação nativa foram devastadas no Cerrado do centro do Brasil, na Caatinga e na Mata Atlântica. O Cerrado, ele tá lá no meio do Brasil. E tia ainda diz que não só o Cerrado, mas também o Pantanal, porque pegou fogo esses dias. A Amazônia também sofre, porque tem muita queimada também, muito desmatamento. Então, o Cerrado, ele é onde muita gente cria gado. Então, muita gente tá desmatando, tá tirando aquela vegetação para fazer pasto, para plantar, para as vaquinhas comer. Então, muito disso tem sido destruído para a criação de vacas e boi, de grandes rebanhos de gado, ou então para a Caatinga, ou então também para o Cerrado é devastado na criação de fazendas de frutas, de verduras, de soja principalmente, de milho, que é muito plantado naquela região, tá? Outra coisa que é muito... Outro bioma que é muito devastado também é a Caatinga. A Caatinga lá, aqui onde a gente vive aqui em Campina, e descendo lá para o sertão de todo o Nordeste, a Caatinga ela vem sendo devastada para várias coisas, para a construção de cidades, para a construção de parques, de energia. Por quê? Porque a Caatinga ela é vista como sem valor. Só porque durante a estação seca ela fica verde, ela perde suas folhinhas e fica cinza. Aí é muito devastada por não se conhecer que ela é importante, tá?
E a Mata Atlântica, que tá falando aqui, que vai falar mais à frente, mas a Mata Atlântica ela foi muito devastada na época que o Brasil foi descoberto, que chegaram os portugueses e tudo mais. Eles foram dando uma destruidazinha, foram tirando a cobertura de vegetação para poder organizar e fazer todo o litoral brasileiro onde existia a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, onde hoje tem cidades muito litorâneas e muito grandes, provavelmente ali tinha uma parte de cobertura de Mata Atlântica que foi tirada. Hoje tem bem pouquinho. O grande problema da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, já que é cada vez maior a falta de recursos naturais. Ou seja, o humano ele tem tecnologias enormes, fábricas de fazer coisas gigantescas, fábricas de carro, de moto, de outras indústrias, como Tia já falou com vocês, consegue fazer robôs, computadores de alta tecnologia, e tudo isso eles tiram da natureza, são vindos do extrativismo. Então, mas a grande preocupação é o homem não consegue manter isso, mas manter a natureza saudável. Quase sempre as cidades estão crescendo muito, sempre estão crescendo, sempre tem bairro novo, tem casa nova para ser ocupado por quem vai nascendo, e isso vai fazendo com que a natureza venha sendo devastada cada vez mais. A gente vai continuar aqui no texto, na página 200. Desde a década de 1980, as consequências da interferência dos seres humanos na paisagem se tornaram muito mais profundas, na paisagem natural, ou seja, tirar essa cobertura de vegetação, de árvores, os animais, causou problemas, como por exemplo, o efeito estufa. O que é o efeito estufa? A gente está aqui no nosso planeta e todo dia a gente recebe raios solares nele. Quando não é no lado, é no outro. E o efeito estufa, quando ele está de forma certa, ele ajuda a gente a viver. Ele faz ter calor aqui dentro do planeta. Então, a gente está assim, aqui em cima da Terra, e aqui tem outra camadinha de gases, que é a atmosfera, que te ensinou a vocês. Então, o raio do sol, ele vem, o que chama ultravioleta, que ele é muito, muito quente. E outros raios também. Alguns deles passam direto dessa primeira camada, outros vão embora. Esses que entram por essa camada, eles passam por dentro e mantêm o calor ali, na faixa de 25, 30 graus, no máximo 40. Então, o efeito estufa é isso, para gerar chuva e tudo mais. É ficar úmido e quente ao mesmo tempo para que a gente consiga viver. Por quê? Se ficar muito, muito, muito quente, a gente morre. Se ficar muito, muito, muito frio, a gente também morre. Então, o efeito estufa ele serve para isso, mas com o passar dos anos, esse efeito estufa foi ficando descontrolado por causa dos humanos. Foi ficando muito mais quente do que precisava por causa da poluição dos carros, das chaminés das fábricas e tudo mais. As chuvas ácidas, que é quando sobe muita poluição para a atmosfera, né, para nossas camadinhas, as nuvens elas ficam sujas. E quando aquelas nuvens de chuva que tinha ali dentro água se mistura com esses gases que suja a nuvem, aí a chuva que cai não é mais limpa, não é limpinha. Ela vai cair e vai ser ruim pra gente, porque se a gente tiver contato na pele irrita, se a gente beber vai fazer mal ao nosso estômago. Então, as chuvas ácidas, elas são isso. São chuvas que são sujas, não é mais a água limpinha que vem do céu. As ilhas de calor nas cidades, por exemplo, quando aqui em Campina está muito quente, lá no centro, que é asfaltado e tudo mais, fica muito mais quente do que, por exemplo, no Parque da Criança, que tem mais árvores, tem mais gramas e tudo mais, tá bom? A ilha de calor é isso.
o buraco na camada de ozônio, que é outra camadinha que existe, o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, como é que pode dizer, o carvão natural, o petróleo, são muitas coisas que não se renovam e que estão sendo esgotadas. E quando esgotar na natureza, vão demorar milhares e milhares de anos para voltar a ter. Então, não vai ter como nós termos contato se acabar. Todos esses acontecimentos fazem com que pensamos em que mundo queremos viver no futuro. A gente vai querer viver num mundo que seja poluído, sujo, que não pode tomar banho de chuva, não pode tomar banho de rio, porque tá tudo poluído. Será que a gente vai querer isso pro nosso futuro? Então, para a gente tentar viver melhor, existe uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. O que é isso? É crescer, se desenvolver de forma saudável para a natureza. Que a natureza fique bem, fique feliz, fique saudável. A gente tem que ser sustentável, tá? Vamos começar aqui no textinho na 201? Então, muitas nações estão procurando encontrar meios de explorar sem destruir o meio ambiente, ou pelo menos diminuindo os impactos ambientais, ou seja, eles querem continuar fazendo isso, querem achar um meio de não poluir tanto, de não desmatar tanto, de fazer as coisas de forma que não venha destruir a natureza, porque se a natureza for destruída, consequentemente o homem, nós, né, os seres humanos também seremos destruídos. Então, tem muita gente que está buscando isso, tá? O desenvolvimento sustentável propõe formas e os seres humanos conviver em harmonia com a natureza, viver felizes e de forma tranquila, tá? Para isso, investem em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima. Lembra de matéria-prima que te ensinou? Que matéria-prima é tudo aquilo que tem na natureza, aquilo que a natureza oferece para as grandes fábricas e que ainda não foi trabalhado, que isso é a matéria-prima, né? Vocês lembram? Para isso, investem em tecnologia, em pesquisas tecnológicas para a exploração da matéria-prima de tal forma que se leve em consideração não só o presente, mas também as futuras gerações. No entanto, já podemos sentir as consequências do que os seres humanos já fizeram. No Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram em 1500, 61% das terras do nosso país eram cobertas por matas, ou seja, muito do nosso país era coberto por matas. Se tem 100%, 60% era só de florestas, só de matas. Das terras do nosso país era coberta por matas. E atualmente, muitas dessas matas foram destruídas. Então, o Brasil, aqui tem nesse mapinha, a gente tem um mapinha aqui na página 201, que é o mapa do Brasil. Tudo isso que está em amarelo, que vocês estão vendo, isso é o território brasileiro, tá? E esse território brasileiro, ele possui muitos biomas. Ele tem a Caatinga, ele tem a Mata Atlântica, a Amazônia, Cerrado, Pantanal, os Pampas, e entre outras, e muitas outras biomas, muitos outros tipos de biomas, e um deles era a Mata Atlântica. E ele existia por muitos lugares, ó. Ele existia desde o Rio Grande do Norte, que é esse estado que parece um elefantinho, descia por todo o litoral até o último estado, entrava em todo o continente, passava Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, um pedacinho do Ceará, entrava dentro da Bahia e subia até o Piauí, até o Goiás. Então, era um bioma muito importante para
o nosso país. No entanto, ele foi sendo devastado, tá? E hoje em dia, se a gente olhar no outro mapa que tem do lado, em 2008, a maioria de vocês talvez fosse bebezinho, ou ainda nem tivesse nascido em 2008, não tinham nem nascido em 2008 ainda. A Mata Atlântica só existia um restinho bem pequenininho. E esse restinho estava aqui na região de São Paulo, Minas Gerais, um pouquinho no Espírito Santo, um pouquinho na Bahia, nada muito maior do que se tem hoje. São pouquíssimos pedacinhos que restaram. Então, a gente vai ali em João Pessoa, em Recife, em Natal, que antes aquilo ali era tudo em Mata Atlântica, mas hoje em dia não é, porque foi devastado há muitos anos atrás. Aí vocês perguntam, Cíntia, mas aí não podia já ter crescido? Podia já ter crescido outros espaços, mas o homem já degradou e já mudou tanto aquele ambiente que não tem como mais transformar no que era antes, tá? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se tentar crescer e desenvolver de forma que vai agradar a natureza. Por quê? Porque se a gente não cuidar da natureza, nós mesmos vamos acabar sendo extintos que nem diversos outros animais, tá bom? Então foi isso, a gente tem que lembrar sempre disso, tá? A gente vai... agora vai aparecer a atividadezinha lá no Google Classroom. Vocês vão enviar para mim, tá? Só lembrando, não esqueçam de enviar a atividade avaliativa que Tia fez as duas. Quem ainda não fez a outra que Tia passou, faça também. E todas as outras atividades que é necessário, tá bom? Um beijo e até domingo, tá? A gente vai se ver. Quem for para a festinha das crianças, tá certo? Tchau!